boa noite, família Frutificando. Gente, que prazer, que privilégio estar aqui mais uma vez. E sempre quando eu volto aqui, eu falo assim, rapaz, eles gostaram, né? Graças a Deus eu não falei nenhuma besteira grande demais para não ser mais convidado. Mas para mim é um privilégio. E antes de começar, eu queria fazer só mais uma oração. Então, se você puder fechar os seus olhos aí no seu lugar. Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Pai, pela Tua doce presença nesse lugar, Jesus. A gente não veio aqui para qualquer outra coisa, senão prestar um culto ao Senhor, Pai. A gente não veio aqui para ter nenhum outro encontro, nenhuma outra satisfação que não seja o Senhor, Pai. E nós te agradecemos, Pai, pela Tua misericórdia sobre nós, porque mesmo, Deus, com as nossas falhas, mesmo, Deus, com as nossas imperfeições, Pai, o Senhor nos presenteia nessa noite com a Tua doce presença nesse lugar, Pai. E Deus, nós queremos declarar que os nossos olhos estão no Senhor, Pai. As nossas expectativas, elas estão no Senhor, Pai. Nós, Pai, os nossos olhos estão fixos em quem o Senhor é. Não tem nenhum outro nome a ser exaltado, Pai. Não tem nenhum outro nome a ser reconhecido. Nós não precisamos de uma boa palavra nessa noite, Pai, mas nós precisamos da revelação de quem o Senhor é, Pai. Nos ensina, Pai, nessa noite, nos conduz, Espírito Santo. Ninguém precisa daquilo que um homem pode falar, mas nós precisamos das palavras que saem do Teu Espírito, Pai. Por isso, Deus, continua no Teu lugar, Deus de primazia nessa noite, Pai. Exaltado na mais alta posição, Pai. Todos, Pai, absolutamente todos se curvam diante de quem o Senhor é. E nós estamos aqui, Pai, para nos prostrarmos diante da Tua beleza, diante da Tua grandeza, diante da Tua glória, reconhecendo quem o Senhor é. Por isso nós clamamos, Espírito Santo, quebranta o nosso coração. Deus, abre os nossos sentidos para que a gente possa receber a porção do céu que está separada para essa noite. Nada além e nada aquém daquilo que o Senhor tem separado para nós. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Irmãos, eu amo ambientes como esse, né? Para mim, eu vim cultuar o Senhor aqui e por acidente eu estou aqui pregando alguma coisa, né? E uma das coisas que eu amo sobre ambiente como esse é um ambiente onde a gente tem um entendimento de que a gente não veio aqui assistir algo. A gente não vem na igreja assistir algo. A gente vai no cinema assistir um filme. A gente vai no teatro assistir uma peça. A gente bota no YouTube e a gente assiste um vídeo. Mas aqui, em ambiente como esse, a gente veio entregar algo. A gente veio entregar algo para o Senhor. E a gente está no mês de primícias. E a primícia fala sobre entrega. Eu estava perguntando assim, Deus, o que o Senhor quer que eu compartilhe? Porque por mais que esse seja um princípio que a gente vê na Tua palavra, dia após dia, Cristo, Filho primogênito, é a primícia de Deus. Por mais que a gente veja isso, porque é tão difícil para nós aplicarmos isso na nossa vida? Por que é tão difícil para nós aplicarmos esse princípio em tudo aquilo que a gente faz? E quando eu estou falando sobre primícia, eu não falo simplesmente sobre você ser fiel no seu dízimo, na sua oferta. Não, estou falando sobre a primícia da tua vida, sobre a revelação daquilo que precisa estar no primeiro lugar na tua e na minha vida. Quando eu falo sobre primícia, é sobre todos os dias eu acordar e entender para quem é a minha primícia. Em toda decisão que eu vou tomar, eu entender para quem é a minha primícia, qual é a primícia da minha vida, dos meus talentos, do meu tempo, do meu recurso, daquilo que eu faço. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração, no meu devocional hoje, é que uma das maiores dificuldades para a gente ter uma vida que ela é primiciada ao Senhor são as preocupações. Muitas vezes a gente deixa de exercer a primícia daquilo que Deus quer na nossa vida porque a gente está preocupado com outras coisas. Quantas vezes eu perguntei para Deus se eu deveria ser generoso ou não por causa da verdade de que Deus é um Deus generoso e eu preciso ser generoso, mas será que eu posso ser generoso ou não? Será que eu posso me doar ou não? Será que eu posso me entregar ou não? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, para a gente começar a conversar sobre isso hoje. Mateus capítulo 6, pode abrir lá no versículo 25. Mateus 6, a partir do versículo 25, eu vou ler, olha o que a palavra diz para nós nessa noite. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida,
quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observem, as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Versículo 33 fala: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Será que tu pode dar um glória a Deus bem forte por essa palavra? Irmão, se tem uma coisa que eu amo, é porque o título da minha Bíblia para esse recorte da passagem fala sobre as preocupações da vida. E eu amo porque é natural a gente ficar preocupado com a vida. A gente é adulto, a gente tem a nossa realidade, a gente tem aquilo que a gente precisa fazer, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos recursos. Mas eu amo a solução que a Bíblia dá para as preocupações. Porque aqui ele está falando assim: olha, você não precisa se preocupar com aquilo que você vai comer, com aquilo que você vai vestir. Você não precisa preocupar, porque o seu Pai dá. E a resposta que ele dá para uma vida de preocupação, que muitas vezes me impede de exercer uma vida onde eu sou fiel nas minhas primícias, a resposta que ele dá para a minha preocupação não é trabalhar mais, não é correr mais, não é prosperar mais, não é fazer mais. A resposta que ele dá para a minha preocupação e para a sua preocupação é buscar primeiramente o reino de Deus. Eu amo porque isso é algo simples de se fazer. Eu amo porque ele está falando assim: olha, contra a sua preocupação existe um antídoto, contra a sua aflição existe uma resposta, e não está em você ter mais, não está em você fazer mais, está em você alinhar os seus olhos para aquilo que verdadeiramente importa. Assim, olha, busque primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a resposta de Deus para a nossa vida é primiciar a nossa vida a Deus. Eu não preciso me preocupar porque eu sei em quem eu estou firmado. Eu não preciso reter porque eu sei em quem eu estou firmado. Eu não preciso temer porque eu sei em quem eu estou firmado. Mas para isso eu preciso ter um entendimento certo, porque deixa eu te falar uma coisa: primícia não é barganha. Não adianta eu primiciar do corpo para fora se não for um entendimento no meu coração. Não adianta eu fazer porque todo mundo faz. Não adianta eu fazer porque é recomendado que se faça. E é muito complexo isso, porque os princípios da palavra de Deus, eles não mudam. Se você obedecer um princípio, você vai desfrutar daquilo que aquele princípio vai te dar. Mas primícia não é sobre o desfrutar nos meus próximos 11 meses. É sobre eu entender que eu preciso primiciar hoje, primiciar amanhã e continuar primiciando até que chegue o dia onde eu encontrarei Ele, e nada mais eu precisarei fazer a não ser contemplar a beleza daquele que verdadeiramente importa. E quando eu olho para a palavra, existe um homem que me ensina muito sobre esse coração. É por isso que o tema dessa mensagem hoje é aquilo que é mais precioso. E em 2016 saiu uma pesquisa, e nessa pesquisa de 2016 ela falava que o livro mais lido do mundo era a Bíblia. Em 2016 saiu essa pesquisa falando que a Bíblia era naquele ano o livro mais lido do mundo. E dentre os 66 livros da Bíblia, o mais lido dos 66 era o livro de Salmos. Ou seja, o livro mais lido era a Bíblia. E dentro dos livros da Bíblia, o mais lido era o livro de Salmos.
E Salmos ele tem 150 capítulos. E dentro dos 150 capítulos, 73 são atribuídos a Davi. Ou seja, do livro mais lido do mundo, da parte do livro mais lida do mundo, está Salmos. Ou seja, o autor mais lido é Davi. E eu amo porque ele não está ali à toa. Porque se tem alguém que pode ensinar para mim e para você sobre uma vida de primícia, sobre uma vida de entendendo essa revelação do quanto eu devo me entregar para o Senhor, esse alguém se chama Davi. E eu amo porque Salmos, se você for parar para ler, você vai ver que a maioria dos Salmos é o homem falando com Deus. Diferente da maioria dos outros livros, que é uma revelação de Deus para o homem, em Salmos Deus é revelado na relação sincera de um homem para Deus. Deus, eu preciso do teu socorro. Deus, eu preciso do teu milagre. Deus, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. E tem uma mensagem muito importante, porque Davi, ele é considerado um dos grandes homens de Deus. Ele é um dos autores mais lidos da humanidade até hoje. Davi, ele foi um grande rei para Israel. Davi, ele foi um menino com grandes feitos. Davi, ele foi um grande guerreiro. Davi foi o primeiro rei a levar Israel à totalidade da terra que Deus tinha prometido para eles. Ou seja, Davi fez muitas coisas, são muitos feitos que Davi fez, mas existe uma marca sobre Davi que é maior do que todas essas. A palavra fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. De tudo aquilo que a Bíblia podia classificar Davi, de tudo aquilo que a Bíblia podia destacar Davi, ela escolhe destacar Davi como um homem segundo o coração de Deus. Olha o que diz lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. 1 Samuel 13, versículo 14, fala assim: mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Isso aqui é uma mensagem de Deus para Saul. Assim, Saul, não adianta mais, não adianta você correr, não adianta você mais se esforçar, porque Deus rejeitou você e Ele levantou um novo rei. E a característica desse novo rei que foi levantado pelo Senhor era um homem segundo o seu coração. E não é um homem que está dizendo isso. Quem está dizendo isso sobre Davi é o próprio Deus, irmão. Imagina o peso dessa afirmação vindo da parte de Deus. Irmão, de todas as coisas que Deus poderia falar para mim, não existe nada mais precioso do que Deus olhar para mim e falar assim: esse aí é um homem segundo o meu coração. Essa aí é uma mulher segundo o meu coração. Essa é uma igreja segundo o meu coração. Irmão, eu não posso desejar nada mais do que isso. E essa foi a forma como Deus escolheu falar sobre quem Davi era. Se você conhece um pouco da palavra, eu sei que essa igreja é uma igreja que zela pela palavra, você vai saber que Davi, ele não era um homem perfeito. Ou seja, o ser segundo ao coração de Deus não estava relacionado à perfeição de Davi. Então a pergunta que fica para mim e para você nessa noite é que, se não é por perfeição, o que é que faz um homem ser segundo o coração de Deus? O que é que Deus espera de cada um de nós? Afinal de contas, o que é que o Senhor está procurando? Eu amo que quando eu entrei aqui, eu até perguntei para o Mateus: Mateus, será que eu cheguei atrasado? Porque tu me falou que era 5 horas, e quando eu entrei já estava acontecendo. Aí ele falou assim: não, é porque a gente decidiu fazer algo diferente, um momento de adoração. Eu falei: glória a Deus. E quando eu entrei aqui, o pastorzão estava ministrando exatamente sobre isso. O que Deus ele está procurando? Tem um ditado que a gente costuma falar que quem procura acha. Eu fico perguntando: será que acha mesmo? Porque a palavra me lembra que o Senhor ele está procurando algo em cada um de nós. João capítulo 4, versículo 23 e 24 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha que forte o que a palavra está dizendo para mim e para você, que Deus nesse momento ele está procurando algo.
Ele está procurando algo. A palavra está dizendo que o que Deus está procurando nesse tempo agora que já chegou são os verdadeiros adoradores. E o que eu amo é porque a palavra não está falando que Deus está procurando a verdadeira adoração. Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Parece ser a mesma coisa, mas Deus não está procurando aquilo que você faz, mas Deus está procurando quem você é. E quando a gente fala sobre primícia, não é o que você faz, mas é quem você é. Porque Deus não precisa daquilo que a sua mão é capaz de produzir, mas Ele está interessado em quem de fato você é. Não é sobre eu entregar a melhor adoração, não é sobre eu entregar a maior adoração, mas eu entregar um coração que adora como Ele deseja ser adorado. Deus está procurando de fato quem você é. Não é sobre aquilo que é entregue, mas é sobre quem está entregando. Porque se você for lá em Gênesis, você vai ver que Abel, ele fez uma oferta para o Senhor, e ela foi aceita. Mas Caim, ele também fez uma oferta para o Senhor, mas a de Caim foi rejeitada. Não é a oferta que Deus está procurando, é o coração de quem está ofertando que Deus procura. É por isso que a oferta daquela viúva, ela foi aceita, mas a oferta de Ananias foi rejeitada. E era muito maior a oferta de Ananias do que a oferta daquela mulher, mas a oferta de Ananias foi rejeitada. Ananias foi rejeitado. O interesse de Deus, aquilo que motiva o Senhor, não é aquilo que as suas mãos são capazes de produzir, mas onde de fato o seu coração está. O que Deus procura de mim, de você nessa noite hoje, é quem você é. O interesse de Deus é ter um relacionamento com você. E eu sei que a gente é habituado nessa terra a ter uma relação de troca. Eu ofereço isso, eu recebo aquilo. Eu presto o meu serviço no meu trabalho, eu recebo um salário. Eu faço um favor para alguém, essa pessoa ela vai dever consideração a mim, mas na relação com Deus não é isso. Porque, por exemplo, quando a gente estava adorando, eu estava falando assim, meu Deus, o que é que eu posso te dar? O que é que eu tenho que o Senhor não tem em dobro? Em triplo, eu não consigo nem quantificar. O que é que eu posso oferecer que falte no Senhor, nesse ser perfeito, completo, que nada falta? Se, meu Deus, é graça e misericórdia do Senhor eu poder estar aqui hoje, num domingo, entregando uma adoração mais ou menos, porque eu sou mais ou menos. E quando a gente vai olhar para a palavra, a gente sabe que no céu, nesse momento, todo o céu está adorando a Deus, e eu estou aqui desafinado. Eu estou aqui, meu Deus, olha onde eu estou. E ainda assim Ele desce nesse lugar para colher a minha adoração. A revelação desse entendimento falou assim, Deus, olha, eu não mereço isso, eu não mereço esse acesso, eu não mereço poder adorar o Senhor, a minha adoração não merece subir o céu, mas mesmo assim o Senhor recebe. Porque no final das contas, o que Deus está procurando são corações que o desejam mais do que tudo. É por isso que Ele fala assim, olha, busque primeiramente o reino de Deus. É por isso que o maior mandamento é ame a Deus acima de todas as coisas. Irmão, o desejo de Deus não é que você dê qualquer coisa que a sua mão pode fazer. O desejo de Deus é que Ele seja o mais importante na sua vida. E isso é primícia. Porque eu não retenho nada para aquilo que é mais importante. Quando aquilo que é mais importante, de fato é mais importante, ninguém me precisa nem pedir nada. Porque é o mais importante. É impressionante, eu ainda não sou pai, mas é impressionante como as minhas prioridades mudaram depois que eu casei. O que se tornou mais importante? Às vezes eu nem sei, eu tenho que perguntar para ela o que é mais importante. Mas mudou como eu gasto o meu dinheiro, mudou como eu gasto o meu tempo, mudou onde eu vou, mudou até as coisas que eu gosto de assistir, porque agora o mais importante toma o controle de todas as coisas. E essa não é uma necessidade de um Deus que é pequeno, mas é a realidade daquele que é maior do que todas as coisas. Ele não cabe no segundo lugar. Ele não cabe de escanteio.
Não tem como. Ou ele está no lugar que é devido, no lugar de glória, exaltação, de soberania, de primazia, ou ele não está. Porque não tem como eu deixar escanteado aquele que nesse momento agora está sendo adorado e exaltado no trono, na mais alta posição. Não tem como eu escantear aquele que a palavra diz que foi exaltado na mais alta posição, onde todas as coisas estão embaixo de quem Jesus é. O interesse de Deus não é que você entregue a maior adoração. É por isso que às vezes a gente confunde, a gente acha que Deus se relaciona com a gente pelo aquilo que a gente faz. Deus se relaciona por quem nós somos. O que Deus está procurando, adoradores que adorem em espírito e em verdade. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus não é um Deus de coisas. Nosso Deus é um Deus de relacionamento e não um Deus de coisa. Então para de pedir coisa e investe no relacionamento. Porque coisa é consequência de quem se relaciona. Mas é possível você ter as coisas e não ter um relacionamento. Tem a passagem lá, por exemplo, dos 10 leprosos. Todos eles receberam uma coisa. Todos eles receberam uma cura. Todos eles receberam uma provisão. Todos eles receberam um milagre. Mas não foram todos que receberam um relacionamento. É por isso que o desejo do meu coração, o que Davi nos ensina, é que a gente precisa desejar, ansiar ter um relacionamento com o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. A maior conquista de Davi não foram as terras que ele conquistou. A maior conquista de Davi, a maior vitória de Davi, não foi ganhar de um leão, de um urso, não foi ganhar de um gigante, não foi conquistar o trono, mas a maior conquista de Davi foi ter uma relação de intimidade e comunhão com Deus. Olha o que diz Salmos, capítulo 132, do versículo 2 até o versículo 5. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Qual é o voto que Davi está fazendo? Assim: Senhor, eu não vou te esquecer. Senhor, eu não vou te abandonar. Você não vai ser deixado longe. Eu não descansarei até encontrar para o Senhor um lugar. E é dessa motivação, se você conhece a palavra, você vai ver que Davi, ele tinha um desejo de construir um templo, mas Deus não permitiu que Davi construísse um templo. O que Deus permitiu foi que Davi construísse um tabernáculo. Não tinha a riqueza do templo que Salomão construiu. Não tinha os detalhes da tenda do encontro que Moisés construiu. Mas tinha algo que eu e você nós podemos acessar, porque o nosso Deus, o que Ele quer de mim, o que Ele quer de você, não é coisas rebuscadas demais. Não é coisas grandiosas demais. O nosso Deus é um Deus de simplicidade. E eu preciso entender nesse mês da primícia que é um tempo de simplicidade. Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12. Fala assim, Amós 9, do 11 ao 12. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste um remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem. Declara o Senhor que realizará essas coisas. Deixa eu só contextualizar para você. Amós é um profeta, que ele foi levantado pelo Senhor um tempo onde Israel ele estava dividido entre dois reinos, do sul e do norte. No sul, Judá estava vivendo talvez o seu melhor tempo após Davi, um tempo de vitória, um tempo de conquista, um tempo de prosperidade. Havia sucesso econômico, sucesso militar, tudo parecia estar perfeitamente bem. Mas Deus levantou o profeta com um juízo, falou assim: não está tudo bem. Vocês têm recurso, vocês têm vitória, vocês têm terra, mas vocês não têm uma coisa.
vocês não têm a minha presença. E é por isso que ele levanta Amós falando assim: olha, eu vou reerguer o tabernáculo de Davi. Porque o que é o tabernáculo de Davi? É a presença de Deus no meio do povo. O juízo que Deus está dando para o povo ali, é o cuidado que eu e você precisa ter, que não adianta a gente ter tudo e não ter a presença. Não adianta eu construir tudo e não ter a presença, porque quando o Senhor olha para mim, quando o Senhor olha para a minha vida, quando o Senhor olha para a minha casa, fala assim: tudo bem, você está prosperando, tudo bem, você está enriquecendo, tudo bem, você está sendo reconhecido, tudo bem, você está trabalhando bem, mas cadê o teu relacionamento comigo? Porque no final das contas, o que sustenta qualquer construção não é aquilo que a minha mão é capaz de fazer, mas a presença daquele que é a minha pedra fundamental. O Senhor não estava nem aí para o tamanho de Judá. O Senhor não estava nem aí para aquilo que aquelas pessoas estavam conquistando. Eu fico imaginando aquele povo falando assim: o Senhor está nos abençoando, o Senhor está feliz com aquilo que a gente está fazendo, o Senhor está nos dando vitória, e o Senhor está falando assim: eu não tenho nada a ver com isso. O que eu quero é que o meu tabernáculo seja reconstruído. O que eu quero é que esse povo volte a amar, volte a desejar a minha presença. Porque a minha presença te dá aquilo que você precisa, mas nem tudo aquilo que você acha que precisa vai te dar acesso à minha presença. Eu amo o fato de que o Senhor não queria reconstruir nada muito complexo, mas Ele queria reconstruir uma simples tenda. Se você olhar a construção de Moisés, se você for olhar a construção de Salomão, você vai ver que a construção da tenda de Davi era a mais simples de todas. Era uma tenda, e tudo que aquela tenda tinha era uma arca no meio dela. Não tinha ouro, não tinha construções, não tinha cortinas, não tinha nada. Era uma tenda, era um lugar, e no meio desse lugar tinha a arca do Senhor. Porque o mais importante da tenda que Davi construiu não era nada além do que a presença. Não tinha nada para se distrair, não tinha outro lugar para olhar, não tinha outra coisa para fazer. A única coisa que tinha na tenda que Davi levantou era a arca da presença de Deus. Porque no final das contas o Senhor, Ele não está atrás de uma adoração sofisticada. Ele está buscando uma adoração que ela seja verdadeira. A motivação de Davi não era construir a coisa mais grandiosa diante dos homens, mas Davi, ele queria construir um lugar de habitação para o Senhor. Porque Davi sabia que aquilo que mais valia era a intimidade. Deixa eu falar uma coisa para você: se nós queremos um ano que ele seja pautado pela vontade de Deus na nossa vida, a gente já precisa aproveitar o mês de janeiro e desenvolver no nosso coração a simplicidade de querer somente uma relação de intimidade com Deus. É lógico que eu quero que Deus abençoe meu ano. É lógico que eu quero que Deus faça prosperar aquilo que Ele confiou nas minhas mãos. É ótimo isso, gente, tem valor isso. Mas se eu posso escolher um lugar para o meu coração estar nesse mês de primícia, falar assim: Deus, que o meu coração em janeiro, em fevereiro, até dezembro, ele esteja alicerçado em querer ter um relacionamento contigo. A simplicidade de querer aquilo que ninguém mais pode nos dar. O que pode ser mais precioso do que a presença do Senhor? O que é que pode ser mais valioso do que a presença do Senhor? O que é que eu posso pedir para Deus que seja mais importante do que a possibilidade de estar e de habitar nele? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Se o Senhor tiver, isso é suficiente. Se o Senhor tiver em você, isso é suficiente. Se o Senhor estiver na sua casa, isso é suficiente. Se o Senhor estiver na vida dos seus filhos, isso é suficiente. Se o Senhor estiver no teu negócio, isso é suficiente. Ah, mas eu não consegui. O Senhor é suficiente. Em ambientes como esse que a gente estava aqui da adoração, é o que mais forte fica no meu coração. Deus, do que mais que eu preciso? O que mais que eu posso desejar? O que mais que eu posso querer? A não ser ter uma vida para contemplar quem o Senhor é. É a simplicidade, meu irmão, que a gente precisa. E a gente é ótimo em deixar de ser simples. A gente é ótimo de dificultar as coisas.
Mas eu oro para que o Senhor arranque de nós todo enfeite, toda máscara, toda volta desnecessária. Eu oro para que o Espírito gere em nós a verdadeira adoração que agrada o coração de Deus. Tu pode estar me ouvindo já esses 30 minutos falando assim: tá bom, Lucas, eu entendi que eu preciso primiciar o Senhor, eu entendi que Ele precisa estar nesse lugar, que os meus olhos estejam nele, que meu coração esteja nele, que a minha busca esteja nele. Eu entendi que isso é precioso, esse é o bem mais precioso. Eu entendi que isso é simples também. Mas como que eu faço isso? Porque a gente começou lendo, e o que o texto diz para mim e para você é o que Deus está procurando. Se Deus está procurando, a pergunta que fica é: tá bom, então como é que eu posso ser achado por Ele? Se Deus está olhando para a terra agora, se Deus está olhando para essa igreja agora, e Ele está procurando, assim, como que eu posso ser encontrado por Ele? Como se a gente estivesse numa brincadeira de esconde-esconde, de pique-esconde, assim, diferente de tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa infância. Não, eu não quero me esconder, eu quero ser achado. E como que eu faço para ser achado pelo Senhor? Até agora a gente entendeu que há uma busca do Senhor, que Deus está buscando algo simples. Mas olha o que Salmos capítulo 27, versículo 4 nos ensina: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. De um lado a gente tem Deus falando assim: eu estou procurando vocês. E do outro, o salmista está nos ensinando aquilo que a gente deve procurar enquanto Deus está nos procurando. Se você quer ser achado por Deus, aqui está a resposta. E eu amo que o texto começa falando assim: uma coisa. Davi está falando assim: uma coisa pedir ao Senhor. Isso significa que uma coisa é prioridade. De tudo aquilo que ele poderia pedir, ele decidiu pedir uma coisa. E eu pergunto para você: quantas coisas você poderia pedir ao Senhor? Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E não tem nenhum problema você pedir as coisas para o Senhor. Estou falando que Davi, ele falou assim: se eu tiver só uma oportunidade, eu não vou pedir saúde, eu não vou pedir prosperidade, eu não vou pedir nem unção, porque imagina, Senhor, unção. Não. Senhor, autoridade. Senhor, dons, talentos. Senhor, ousadia para pregar, sabedoria para governar. Não, a única coisa que ele pediu foi para estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso revela para nós o coração de alguém que agrada ao Senhor. É um coração que trata a Deus como prioridade. Sabe, Davi era rei, irmão. E pior ou melhor, tudo faz, só uma forma de expressar. Ele foi ungido para ser rei pelo próprio Deus. E ele podia falar assim: Deus, me dá estratégias para honrar o lugar que o Senhor me colocou. Deus, me dá força para conquistar as terras que o Senhor me prometeu. Ele podia, eram pedidos legítimos. Deus, me dá recurso, Deus, me dá terras, Deus, me dá um exército, Deus, me dá respeito. Mas o que ele pede é para estar na presença do Senhor. Em um universo de tantas coisas que nós podemos pedir, aquilo que nós pedimos revela aquilo que tem importância para nós. Aquilo que a gente pede. Irmão, quer saber aquilo que é importante para você? Tenta lembrar pelo que você está orando. Quer saber se aquilo tem importância para você? Se você não está orando, meu irmão, então é outra lição aí, é outro culto, é outra pregação. O pastor Jonathan faz ela aí outro tipo para você. Quer saber aquilo que tem importância? É aquilo que você está gastando tempo de oração.
O que você quer antes de todas as coisas. Essa mesma coisa que Jesus fala que só uma coisa é necessária. Eu amo quando Paulo está falando e fala assim, olha, depois que eu conheci a Cristo, as outras coisas eu considero perda. Eu considero tudo como esterco depois que eu conheci a revelação de Cristo. Não é que as outras coisas, gente, as outras coisas eram boas antes. As outras coisas eram úteis antes. Mas depois que você acessa a Cristo, fala assim, olha, isso aqui era bom porque tudo era mais ou menos. Mas depois que eu conheci a Cristo, só uma coisa me importa. Só uma coisa me interessa. Só uma coisa exige de mim prioridade. Só uma coisa exige de mim primazia. E essa coisa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu amo porque o Salmo fala assim, uma coisa pedi ao Senhor. Uma coisa pedir. A gente pede aquilo que a gente quer. Uma das minhas maiores frustrações de ter crescido, envelhecido, é que quando era criança eu pedia algo para os meus pais de presente e eu ganhava, mesmo sem merecer. Hoje em dia eles pararam com esse hábito de dar presente. Mas eu era uma criança que eu não pedia sempre, eu já ficava pensando assim, eu deixava meus irmãos, eu sou de uma família de 5 filhos, e eles pediam, eu ficava aguardando, porque eu ficava calculando o quanto que cada um estava pedindo, para saber aquilo que eu poderia pedir dentro das minhas listas de desejo. Quando era minha avó, então, eu conseguia muita coisa, ainda fazia um pobre coitado para ela, ela sempre caiu nessa. Mas aquilo que a gente pede revela aquilo que nós desejamos. Não é pedir por pedir, mas pedir porque eu desejo. Sim, uma coisa eu peço, uma coisa eu desejo, uma coisa meu coração anseia. É por estar na presença de Deus, é por estar no seu lugar, é por estar na tua casa, é por estar acessando quem o Senhor é. Porque no final das contas Davi entendeu, e eu e você nós precisamos entender, que sem Cristo, sem a presença de Deus, nada nós podemos ter. Talvez existam coisas mais importantes do que outras para serem pedidas. E eu quero te recomendar uma coisa. Antes de pedir aquilo que Ele pode fazer, peça para que Ele possa estar. Antes daquilo que Ele faça. Por isso que Moisés falou assim, Senhor, não adianta você mandar um anjo, porque com um anjo a gente não vai. Eu preciso que o Senhor vá. Eu preciso que a sua presença esteja. Mesmo que demore mais para eu ir, mesmo que demore mais para eu vencer, eu não quero arredar o pé daqui, se o Senhor não estiver, se o Senhor não for comigo. Então, o salmista está ensinando para mim e para você como que a gente pode acessar essa realidade. Meu tempo está acabando, o louvor pode voltar, que eu já estou acabando também. Não vou errar. Ele está nos ensinando como que a gente pode ser encontrado por Deus, tendo Ele como prioridade, tendo Ele como nosso desejo. Mas a palavra continua falando assim, uma coisa pedi ao Senhor e essa eu a buscarei. Porque o Senhor está procurando, mas eu também preciso ter essa postura, a postura de alguém que busca. Davi organizou a sua prioridade. Davi orou por isso, Davi revelou o desejo que ele tinha de estar nesse lugar. E às vezes a gente tem um desafio de que a gente precisa manifestar o nosso desejo. Porque não adianta eu falar que eu quero isso e a minha vida não refletir essa decisão. Não adianta eu falar que eu quero uma vida cheia da presença de Deus, eu saio daqui no domingo e amanhã eu não faço nada por Ele. Não adianta eu receber uma ministração sobre primícia no domingo e amanhã, quando eu acordar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou olhar meu celular. Eu vou resolver um problema do meu trabalho, eu vou pagar uma conta, eu vou entrar e vou assistir alguma coisa no Instagram. Não, irmão, o problema não é esse. O problema é que aquilo que a gente decide revela aquilo que a gente está buscando. E se eu quero ser encontrado com Deus, eu preciso me mover da forma como alguém que quer ser encontrado. É como se você estivesse na brincadeira ainda do pique-esconde. Você não vai se esconder muito. Assim, olha, eu estou aqui, ó.
Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou disponível, Senhor, eu quero ouvir, Senhor, eu quero conhecer, Senhor, eu preciso ler da Tua palavra, eu preciso gastar tempo contigo, eu quero ser encontrado pelo Senhor. Irmão, para de complicar a busca do Senhor por você. Para de complicar, facilita as coisas, simplifica as coisas. Meu irmão, ajoelha mais, ora mais, lê mais, busca mais. Existe a minha parte nesse processo. Existe a sua parte nesse processo. Irmão, se você quer ser encontrado pelo Senhor, busque ao Senhor. Não tem segredo, ore mais. Não tem segredo, leia mais. Não tem segredo, jejue mais. Eu duvido, irmão, que se você pegar o mês de janeiro, falar assim, eu vou tomar uma decisão, eu vou orar mais, eu vou ler mais, eu vou jejuar mais, eu duvido que Deus não vai te encontrar. Num dia comum na tua casa, num dia comum no teu quarto, o Senhor vai lá e vai te visitar. O Senhor vai lá e vai falar algo, o Senhor vai lá e vai ministrar algo, você vai acessar da presença de Deus simplesmente porque você está buscando. Porque, irmão, enquanto você ficar deitado, esperando que Deus faça algo, você nunca vai ser encontrado. Porque aquele que é segundo o coração de Deus, uma coisa Ele pede, e essa uma coisa Ele busca. O Senhor está nos desafiando para o ano de 2025, para uma vida de devoção a Ele. A gente precisa ser diligente, a gente precisa ser disciplinado, porque a promessa que está sobre a minha vida e a sua vida é que quanto mais nós nos achegarmos a Ele, mais Ele se achegará a nós. Cada passo que eu dou em direção a Ele, Ele dá em direção a mim. Imagina um ano de 2025, onde em dezembro de 25 a gente lembra e fala assim, olha, esse foi o ano que eu mais me aproximei do Senhor. Esse foi o ano que eu mais conheci o Senhor. Esse foi o ano que eu mais tive experiência com Deus. O salmista continua dizendo que uma coisa ele pediu ao Senhor e que procura, que eu possa viver. E eu amo que o que ele fala é viver. Ele não fala passar. Ele não fala visitar. Ele fala habitar naquele lugar. Porque Deus não é um lugar de passagem. Deus é um lugar de permanência. Entender isso muda as nossas prioridades. Irmão, deixa eu falar uma coisa. O Senhor não está te chamando para um tempo. O Senhor não está te chamando para passar um tempo com Ele. Deus não está te chamando para você visitar de vez em quando uma igreja e sentir a presença dEle. Deus está te chamando para um lugar de habitação. Deus está te chamando para um lugar de pertencimento. Deus não está te chamando para uma estação. Deus não está te chamando para uma face. O desejo de Davi era viver na casa do Senhor. Viver na presença de Deus. Um domingo na presença de Deus, mas uma segunda-feira na presença de Deus. Um domingo é fácil estar na presença de Deus, mas na quarta-feira na presença de Deus. Todo santo dia na presença daquele que verdadeiramente é santo. Eu amo porque Davi, ele tinha um palácio. Ele tinha um palácio, mas ele foi permitido pelo Senhor de construir uma tenda. Davi, ele saía do palácio para ir para uma tenda. Davi compreendeu que por mais belo que fosse o palácio, por mais confortável que fosse o palácio, não se comparava com a presença que habitava numa simples tenda. Irmão, Davi saía de um trono para se ajoelhar numa tenda. Davi saía da cadeira que ele era o homem mais importante naquele lugar, e ele ia para uma tenda onde o único que importava é o Senhor. Irmão, eu não sei aonde você está, eu não sei qual cadeira, eu sei que um trono não é,
Eu sei que um palácio também não é. Eu não sei onde você está, mas o Senhor está te convidando a ir para esse lugar da simplicidade de uma tenda, onde nada mais importa, onde nome nenhum mais importa, onde homem nenhum mais importa, onde todos os olhos estão concentrados e focados em quem Jesus é. Minha pergunta para você essa noite é: você está disposto a sair do teu lugar, a sair do lugar que você habita, para ir para o lugar onde o Senhor está? O salmista fala que viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para quê? Para contemplar a bondade do Senhor. Para contemplar a bondade do Senhor. Irmãos, a gente precisa colocar os nossos olhos por completo no Senhor, onde nada mais importa, onde nada mais tem valor. Eu amo, porque o que é contemplar, irmão? Você parar, olhar, admirar aquilo que está frente a frente a você. Sabe aquele pôr do sol maravilhoso? Você não fez nada. O pôr do sol ele vai acontecer de todo jeito. Você só para e fala assim: meu Deus, como isso é lindo. O que Deus está nos chamando é para uma vida de contemplação, uma vida de fascínio a Ele. Deixa eu te contar uma coisa, irmão. Talvez você não saiba disso, mas quando essa vida aqui acabar, tudo que vai sobrar é uma eternidade de contemplação a quem Ele é. Ela fala que 24 horas os anjos, os anciãos, eles estão contemplando quem Ele é. A tua eternidade é contemplar quem Ele é. E a graça de Deus permite que eu e você hoje, aqui, agora, contemple quem Ele é. No nosso dia a dia a gente contemple quem Ele é. A bondade de Deus. Irmão, quanto a gente ainda tem a contemplar, quanto a gente ainda tem a conhecer. Quanto do amor de Deus, quanto da graça de Deus, quanto da bondade de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus. Sabe qual é o duro? Que a gente é uma geração que está acostumada a ver as coisas rápidas demais. A gente quer conhecer as coisas rápidas demais. E Deus está falando para mim e para você: 2025 é um ano de você parar um pouco e contemplar mais. A pressa não funciona com Deus. Por isso que Ele fala assim, para meditar. Meditar, irmão. Se tu imaginar aí, como que é uma pessoa meditando? Ninguém medita correndo. Ninguém medita fazendo outra coisa. Primeira imagem que vem na minha cabeça sobre meditar é você parar, fechar os seus olhos, respirar, né? Tem gente até que faz uns dedinhos assim. Meditar. 2025 é um tempo de buscar a orientação do Senhor. O desejo de Davi era conhecer, era estudar, era entender. Ele queria conhecer o Senhor. Aqueles que são segundo o coração de Deus são aqueles que desejam conhecer profundamente quem Ele é. Vou falar uma coisa para você, irmão. Não precisa ter pressa. Essa é a nossa eternidade. 2025 é um ano sem pressa. Sem pressa para sair da presença, sem pressa em ler a palavra, sem pressa em adorá-lo, sem pressa, porque eu preciso conhecer e continuar conhecendo até a eternidade. Deixa eu declarar algo sobre o seu 2025. É um ano de ser encontrado por Ele. E a melhor notícia que eu poderia te dar num culto como esse, no começo do ano, é que Ele, o próprio Deus, deseja te encontrar. Ele não vai se esconder de você. Ele não vai correr de você. Ele deseja se revelar. E a única coisa que a gente precisa pedir nessa noite é muito simples. Deus, nos deixa estar nesse lugar, na Tua casa, na Tua presença, porque o Senhor é o nosso bem mais precioso. Queria te convidar para você ficar em pé aí no seu lugar, que eu quero orar com você, por você, orar pela gente. E eu espero que
Eu espero que tudo aquilo que Deus ministrou nesse dia, porque não é a palavra só. Uma das coisas que mais alegrou meu coração foi quando eu entrei na igreja, eu entendi que era isso que Deus queria ministrar sobre nós. Esse lugar de adoração a Ele, esse lugar de rendição a Ele, esse lugar onde os nossos olhos estão firmados nele. Então, meu irmão, eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos no seu lugar. E a gente vai orar agora. E eu vou orar por você, mas eu quero te convidar a ter uma postura como a de Davi. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei: permanecer na tua casa, conhecendo quem o Senhor é. Irmão, que o seu 2025 ele seja marcado por um profundo desejo de conhecer ao Senhor. A palavra nos ensina que Ele é o nome que está exaltado na mais alta posição. Se tem algo que eu preciso gastar os meus dias, se tem algo que eu preciso gastar o meu tempo, se tem algo que eu preciso gastar o meu recurso, está no conhecimento de quem Ele é. E eu vou orar por você, porque eu sei que esse tempo, eu sei que o inimigo, ele tenta distrair a nossa mente, distrair os nossos olhos, distrair o nosso interesse. Irmão, a gente gasta o nosso tempo, a gente gasta o nosso dia com tantas coisas, pensando em como ter mais dinheiro, tentando reconhecer e saber todas as notícias que estão acontecendo, o que os políticos estão fazendo. Mas, irmão, 2025, então a gente fala assim: Senhor, o Senhor me basta, a Tua graça me basta, a Tua presença me basta. Deus, eu quero encher a minha mente daquilo que vem do céu. Senhor, eu quero preencher o meu coração daquilo que vem do céu. Essa terra não me preenche, esse tempo não me preenche, as notícias não me preenchem, mas o que me transborda é a revelação de quem Jesus é. Por isso, meu irmão, eu quero declarar sobre você nessa noite que os seus sentidos espirituais serão abertos em 2025. Eu quero declarar que os seus olhos serão descobertos em 2025, que os seus ouvidos serão destampados em 2025. Você vai ver o Senhor como você nunca viu antes. Você vai ouvir a voz de Deus como você nunca ouviu antes. Eu oro sobre essa casa, eu oro sobre essa igreja, uma porção sobrenatural de um desejo, Deus, um anseio por conhecer da Tua palavra. Deus, eu oro por decisões tomadas nessa casa, na vida dos meus irmãos, que elas são pautadas pelaquilo que a Tua palavra diz. Por isso, Deus, eu declaro, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos uma fome como nunca antes. Deus, um desejo como nunca antes, Pai, um anseio como nunca antes de conhecer quem o Senhor é. Por isso, Deus, destrava, Deus, a nossa mente, destrava os nossos sentidos, para que os nossos olhos estejam em Ti. Deus, para que os nossos passos estejam em Ti. Deus, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, Pai, madrugadas na Tua presença. Eu declaro, Pai, o Teu Espírito incomodando o coração dessa casa, incomodando o coração desses irmãos, chamando para esse lugar de intimidade. Pai, eu declaro, Pai, que cada casa aqui representada, que cada família aqui representada vai ser lembrada como a tenda de Davi, um lugar de presença, um lugar de relacionamento, um lugar de intimidade. Deus, o que nós queremos sobre a nossa vida é sermos lembrados como homens e mulheres segundo o Teu coração. Deus, a gente não quer ser lembrado pelaquilo que essa terra produz, a gente não quer ser lembrado pelas vitórias nessa terra, mas nós queremos ser lembrados como homens que eram segundo o Teu coração. Por isso, Pai, gera em nós um profundo desejo de Te conhecer, gera em nós o profundo desejo de estar na Tua presença, Pai, onde nada mais importa, onde ninguém mais importa. Deus, nós devolvemos a Ti esse lugar de prioridade. O Senhor está acima de tudo, o Senhor está acima de todos, o Senhor está acima de todo interesse, o Senhor está acima de toda missão. Deus, nós prostramos o nosso coração diante de Ti, nós prostramos as nossas motivações diante de Ti e declaramos que somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus sobre a nossa mente, somente o Senhor é Deus sobre as nossas emoções, Pai. Somente o Senhor é Deus sobre tudo aquilo que nós fazemos. E, Pai, como igreja, como Teu povo, Deus, que está vivendo o mês de primícias,
nós devolvemos a nossa vida a Ti. Nós devolvemos o nosso tempo a Ti. Nós devolvemos o nosso interesse a Ti. Nós devolvemos o nosso coração a Ti. Deus, nós devolvemos o nosso recurso a Ti, Deus, porque a gente sabe que é do Senhor que vem, é para o Senhor que volta. Não termine em nós, não pare em nós. Nós queremos manter o fluxo daquilo que o Senhor está realizando nessa terra. Em nós e através de nós, em nós e através de nós. Nós não vamos reter aquilo que o Senhor derramou sobre nós, mas nós vamos devolver a Ti, Pai. Por isso, Deus, eu oro declarando: reorganiza a nossa agenda, reorganiza, Deus, a nossa prioridade. Nós declaramos um ano, Deus, com mais tempo para o Senhor do que tempo para o trabalho, mais tempo para o Senhor do que tempo com as preocupações, mais tempo com o Senhor do que tempo com aquilo que a gente pode fazer para o Senhor. Deus, que seja um ano de estar aos Teus pés, buscando e ansiando pelaquilo que só a Tua presença pode fazer. Por isso, Deus, restaura o nosso coração, restaura a nossa mente, alinha nossa mente com os céus, um alinhamento do céu sobre nós, um alinhamento do céu, Deus, sobre a nossa vida, Pai. Nós não queremos nos render, Pai, ao fluxo desse tempo, mas nós queremos nos prostrar diante de quem o Senhor é. Meu irmão, se você crê nisso, eu quero te convidar a estender as tuas mãos no teu lugar agora. E eu queria te convidar e te desafiar a começar a orar aí. Começa a orar com as tuas palavras, começa a reorganizar a sua vida a partir das suas palavras. Começa a dizer para o Senhor nessa noite aquilo que você deseja. Começa a declarar aquilo que você anseia. Vamos lá, eu quero te desafiar a ser um pouco mais ousado nessa oração. Vamos lá, abre a tua boca, aumenta o volume da tua voz. O Senhor está nesse ambiente. E eu declaro que essa noite vai ser um selo sobre o teu ano, vai ser um selo sobre 2025. A tua oração vai ser colhida nesse lugar, a tua decisão vai ser colhida nesse lugar. E quando a gente vai adorar o Senhor, eu quero te desafiar a continuar orando, a continuar clamando, continuar entregando ao Senhor esse lugar, essa posição. Vamos lá, continua agora declarando, orando. Vamos lá, vamos lá. Deus vai ser o dono da tua casa, Deus vai ser o dono da tua família, Deus vai ser o dono da tua descendência, Deus vai ser o dono do teu trabalho, Deus vai ser o dono de tudo aquilo que você colocar em suas mãos, porque Ele é a primazia de todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é aquilo que importa. Não há nenhum outro nome do que o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Será que você pode continuar junto com o nosso time de adoração declarando essa verdade do Senhor nessa noite?